A oração de Jacó, de Charles Spurgeon, Escola da Oração. O modelo da oração de Jacó. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Gênesis 32, versos 9 a 12. Vocês devem ter percebido, queridos amigos, quão frequentemente Deus faz a vida de um homem ser o reflexo de seu caráter. Há um eco do caráter do homem em sua experiência externa. Vejam a vida de Abraão. Ele confiou em Deus em um grau muito elevado. Seria incorreto dizer que Deus também confiou muito nele? O Senhor falava com Abraão como um homem fala com seu amigo. E quando estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Gênesis 18, verso 17. E como Abraão tinha confiado em Deus de modo tão notável, o Senhor confiou a ele sua semente com os oráculos de Deus e com as formas externas de adoração religiosa, de modo que foi pela semente de Abraão que a verdade de Deus foi passada adiante, de geração a geração, até os dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Então depois, em contraste com a vida de Abraão, temos o caso de Jacó. Ele começa a vida enganando seu irmão, e por mais que o logro possa ter sido usado para cumprir os propósitos de Deus, ele foi totalmente injustificável. Ora, como havia tratado Esaú dessa forma, assim também isso voltou para ele. Quando estava com Labão, ele foi enganado repetidamente, enganado até mesmo quanto à esposa que lhe foi dada ou vendida. Ele era um grande negociador, astuto, esperto, mas não muito escrupuloso, o típico pai dos judeus. Mas vocês sabem como ele foi sendo continuamente enganado por Labão, que também sabia negociar. Como sua vida era cheia de negociações e de dores, embora ele fosse favorecido por Deus. Sua experiência externa era o eco de seu caráter. Como tinha feito aos outros, assim era feito com ele, e nele foi cumprida a declaração de Nosso Senhor, que naquela época ainda não tinha sido proferida. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, verso 2. Olhem também para Moisés, praticamente renunciando ao trono do Egito e recusando-se a ser chamado filho da filha de Faraó, porque estimava o opróbrio de Cristo mais do que todos os tesouros do Egito. Mas o que ele se tornou depois? Ele não foi rei em Jerusalém, como um estranho e maravilhoso poder sobre os exércitos do Senhor, e com um reino maior abaixo dele, segundo o juízo de todos que eram capazes de examinar as coisas corretamente, do que jamais poderia ter sido, se tivesse se tornado governador do Egito e filho da filha de Faraó. Eu poderia dar-lhes outras ilustrações deste fato, mas em vez disso quero atrair sua atenção para o melhor lado do caráter de Jacó, como revelado na oração que escolhi para nossa meditação nesta ocasião. O capítulo do qual nosso texto foi tirado nos informa sobre as circunstâncias do caso de Jacó, quando fez esta oração. Ele tinha acabado de se livrar de seu problema com Labão, quando recebeu a inexprimível honra de ser encontrado pelos anjos do Senhor.
Porém, para que não ficasse exaltado acima da medida pela abundância das revelações que os anjos lhe tinham feito, um segundo problema seguiu de perto as pegadas do primeiro. Ele logo se encontraria com seu irmão Esaú, e então o grande pecado da sua juventude teria que ser enfrentado. Ele tinha enganado seu velho pai, Isaque, e obtido a bênção da primogenitura por meio de uma sutileza muito injustificável. E ele podia esperar razoavelmente que estava prestes a receber a devida recompensa por seus maus atos. Com a verdadeira habilidade oriental e também com uma considerável medida de bom senso, ele fez vários planos para apaziguar a ira de seu irmão. Então, depois de fazer tudo o que considerava ser sábio, ele se dedica à oração. Irmãos e irmãs, aprendamos com a experiência de Jacó a esperar problemas, especialmente se tivermos agido de modo a trazer problemas sobre nós mesmos, mas também aprendamos com a ação de Jacó, que embora o planejamento seja correto quando mantido dentro dos seus limites próprios, a oração é muito mais importante. Podemos facilmente cometer excessos em nosso planejamento. Podemos depender tanto do braço da carne quanto de nossa própria sabedoria e prudência, e ter tanta confiança em nosso próprio planejamento que ele pode, por fim, tornar-se totalmente tolo. A vara sobre a qual nos apoiamos pode se tornar, na melhor das hipóteses, uma cana quebrada, talvez até uma lança que nos fira. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, Salmo 118, verso 8, ou do que colocar a confiança em nós mesmos, pois mesmo se tivermos toda a sabedoria que o ser humano pode alcançar, ela é apenas sabedoria criada. No entanto, se recorrermos imediatamente ao Senhor, nosso Deus, recorreremos à sabedoria infinita e podemos esperar ser guiados corretamente por entre todas as dificuldades do caminho. A oração, meus irmãos e irmãs, deve ser nosso primeiro recurso, mas se for o último, que seja também o primeiro. Não devemos bater a porta de Deus meramente porque recorremos a todas as pessoas e falhamos. Não devemos ir à fonte simplesmente porque as cisternas estão secas, mas devemos ir a Deus em primeiro lugar e dizer: mesmo que as cisternas do mundo não contenham água, não desistiremos de Deus por causa delas. E se todas as forças dos homens fossem tão reais e poderosas como dizem ser, ainda assim nos apoiaríamos no braço que sustenta todo o universo, o braço invisível do Criador fiel. Selecionei este assunto para nossa meditação, nesta ocasião porque me parece que ele nos dá um tipo de modelo do que deve ser a oração. Nós o examinaremos primeiro por esta perspectiva e depois de fazer isso, terei um pouco a dizer sobre o último pedido de Jacó, pois é o mais sugestivo. E então encerrarei com uma ou duas palavras sobre a resposta a este modelo de oração do patriarca. Primeira parte. Primeiro, então, falemos sobre o modelo de oração de Jacó, que é uma das primeiras orações registradas nas Escrituras, pelo menos com tantos detalhes. Recomendo que vocês a imitem, queridos amigos, primeiro por causa da sinceridade de seu assunto. Jacó não chegou diante de Deus com uma história cheia de rodeios, falando em termos gerais que estava em um tipo de problema para o qual desejava a ajuda divina, mas mencionou claramente as circunstâncias perigosas em que se encontrava. Ele diz: livra-me das mãos de meu irmão Esaú. É claro que Deus sabia que o nome do irmão de Jacó era Esaú.
Mas Jacó achou necessário mencionar o nome de seu irmão, para que sua oração fosse específica e clara. Por isso ele pediu: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. Ele estava provavelmente se referindo à sua amada Raquel e ao seu filho José, embora também pudesse estar se referindo às outras mães que faziam parte do grupo, pois era um pai amoroso com seus filhos e os mencionou como estando muito próximos de seu coração, especialmente necessitados da proteção divina. Como podem ver, Jacó é muito claro quanto ao que pede a Deus, e eu recomendo, irmãos e irmãs, com insistência, que vocês o imitem nisso. Quando oramos, às vezes fazemos rodeios, não vamos direto ao ponto. Parece que imaginamos que um tipo de etiqueta religiosa nos proíbe de falar com clareza junto ao trono da graça. Estou persuadido de que esta noção é errada. Em vez de Deus aprovar este modo de falar com Ele em oração, prefere que falemos com Ele como uma criança fala com seu pai terreno, de modo respeitoso, reverente, lembrando que Ele está no céu e nós na terra. Mas simples e claramente, pois nosso Pai Celestial não precisa de um discurso enfeitado, e as pobres flores espalhafatosas de eloquência com as quais alguns de nossos irmãos enfeitam suas orações são desagradáveis a Deus e não agradáveis a Ele. Especialmente vocês, que não são convertidos, devem imitar Jacó na clareza de sua fala. Quando orarem, não se importem com o modo de sua expressão, mas vão direto ao ponto. Digam ao Senhor que vocês o ofenderam gravemente e mencionem seus pecados pelo nome, a Ele em particular. Se seu grande pecado tem sido a bebedeira, refiram-se a Ele por este nome. Se tem sido a impureza, refiram-se a Ele por este nome. Não se esforcem para encobrir nada diante do Senhor, ou para mascarar seu pecado diante de Jeová, que tudo vê. Vocês não precisam de um livro de oração para ver como os bispos gostariam que vocês orassem, nem pegar emprestado de alguém um livro de devoções matinais para ver como um famoso doutor em teologia orou. Mas vão direto a Deus e digam: ó Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Sou um pobre pecador culpado e não consigo me expressar de um modo tão agradável quanto os meus companheiros, mas o Senhor sabe o que eu sou e do que eu preciso. O Senhor graciosamente me perdoará pelo meu pecado, sim, o Senhor, que é o único que pode perdoar o culpado. O Senhor me receberá em seus braços, bendito Salvador dos perdidos. Vão direto ao ponto com Deus, queridos amigos. Sejam explícitos com Ele. Mostrem que não estão orando apenas para realizar uma certa cerimônia religiosa, mas para que seu interesse real é falar com o Altíssimo. Vocês sabem qual é o seu pedido e não querem deixar o trono de misericórdia sem que ele seja atendido. Portanto, recomendo-lhes a oração de Jacó por causa da clareza de sua linguagem. Em segundo lugar, ela deve ser recomendada por causa da humildade de seu espírito. Observem especialmente estas palavras do patriarca: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Se vocês derem a entender que há alguma indignidade em vocês, o poder de sua oração é imediatamente destruído. Mas se vocês reconhecerem a sua indignidade, estarão onde o publicano estava quando clamou: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
E vocês sabem que ele desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, que disse que jejuava 2 vezes por semana, dava esmolas de tudo o que possuía, e não era como os outros homens, especialmente aquele publicano. Lucas 18, versos 9 a 14. Assim, ele destruiu todo o poder que sua oração, de outra forma, teria possuído. Sua presunção arrancou as rodas da carruagem de sua oração, de modo que ela se arrastou pesadamente e logo não podia se mover nenhum centímetro. Por outro lado, um profundo sentimento de pecado, uma plena consciência de sua total indignidade os capacitará como Jacó a lutar com o anjo da aliança e prevalecer sobre ele. Possivelmente não foram bem-sucedidos com Deus, porque nunca se prostraram o suficiente diante deles. Especialmente vocês, que não são convertidos, se colocarem a boca no pó, esta será a melhor atitude que podem tomar. Se vocês ainda tiverem algum resquício de força, não receberão a força divina. Se houver algum restinho da ideia de mérito humano em seu coração, as vestes da justiça de Cristo não serão colocadas sobre vocês. Peçam ao Senhor para despilos de todo trapo de justiça própria, para capacitá-los a confiar somente em Jesus e a não confiar na carne, nem nos sentimentos que vocês experimentam ou nas obras que vocês praticam. Seu tempo de edificação virá logo depois de desmoronarem, prostrados sobre o rosto. A aurora vem depois das horas mais escuras da noite. Por isso, peçam a Deus para trazer sobre vocês a hora escura, em que a noite cobre toda a esperança que nasce da confiança humana, pois então o Senhor aparecerá para vocês em seu esplendor. Portanto, imitem a oração de Jacó em sua humildade de espírito. O terceiro ponto que eu gostaria que vocês copiassem do modelo de oração de Jacó está nos argumentos a serem usados. Toda oração é altamente argumentativa. Se algumas das orações que tenho ouvido nas reuniões de oração, embora deva dizer que a falta é menos neste lugar que na maioria dos outros com os quais fiquei familiarizado. Se algumas das orações em certas reuniões de oração fossem menos doutrinárias, menos experimentais e mais argumentativas com Deus, seriam mais parecidas com o que a verdadeira oração deve ser. Pois a verdadeira oração é apenas uma petição ao Altíssimo, expondo o nosso caso diante dele e fazendo nosso pedido, com todos os argumentos que pudermos reunir. Nesta curta oração do patriarca, não menos que 4 argumentos são usados. O primeiro é o argumento da aliança. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Deus tinha entrado em um relacionamento pactual com Abraão e feito a ele e a sua descendência solenes promessas. Por isso Jacó diz: ó Senhor, prometeu ser o Deus da descendência de Abraão, de quem sou neto, e da descendência de Isaque, de quem sou filho. Agora, portanto, por sua fidelidade à promessa da aliança, ajude-me nesta hora escura de minha vida. Queridos amigos, este é o tipo de argumento que podemos usar com o Senhor. Ó Deus, o Senhor não fez uma aliança com o Senhor Jesus pela qual o Senhor prometeu que salvaria todos aqueles que confiassem nele? O Senhor não disse: eu o dei como testemunha ao povo, como líder e comandante ao povo? Então, Senhor, embora culpado, confio nos méritos de seu amado Filho e peço para ser absolvido em virtudes de seu grande sacrifício expiatório.
Veja, assim como o vaso de barro se apega à garra, assim eu me apego a Ele e somente a Ele. Agora, pela aliança de Sua graça, que é ordenada em todas as coisas e segura, peço que o Senhor manifeste seu amor a mim. Se vocês usarem este gracioso argumento com o Senhor, vocês certamente prevalecerão com ele. E eu recomendo a vocês, filhos de Deus, que façam o mesmo, pois a aliança eterna é um poderoso argumento com Deus. Em toda a hora escura e angustiante, quando o pecado e Satanás unem suas forças. Então passemos para o próximo uso que Jacó faz da promessa que Deus lhe tinha feito. O Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Se vocês e eu soubermos que estamos andando no caminho do dever, se estivermos onde o Senhor nos mandou ir, sempre poderemos reivindicar a promessa divina. O Senhor é determinado a proteger seus servos quando eles estão no caminho da obediência aos seus mandamentos. Se vocês seguirem seu próprio conselho, devem cuidar de si mesmos. Mas se forem aonde a Bíblia e as claras indicações da providência divina os guiar, sempre poderão contar que o Mestre que os enviou protegerá seus servos obedientes, sejam quais forem os perigos do caminho. Se Deus os mandar ir ao limite mais distante deste mundo verde, há rios que as canções não conhecem, ou se ele os mandar viajar por desertos distantes, como Mungo Park viajou pelo meio da África, ele pode preservar a vida de vocês ali, tanto quanto aqui na Inglaterra. E estando ali, enviados por ele, vocês podem descansar, seguros de que ouvirão atrás de si o som dos pés de seu mestre, ou terão evidências inconfundíveis de sua presença com vocês. E pecador, este é um bom argumento para seu uso. Você pode dizer, Senhor, o Senhor não me disse para crer em Jesus Cristo, seu Filho, e então o Senhor me aceitaria por causa dele, pois fiz o que o Senhor me disse para fazer? O Senhor disse, invoca-me no dia da angústia, Salmo 50, verso 15. Senhor, este é um dia de angústia para mim, e eu o invoco. O Senhor não me responderá? Se vocês argumentarem com o Senhor desta maneira, descobrirão que esse tipo de argumento é poderoso com aquele que é onipotente. Então Jacó argumentou com Deus usando seu passado. Ele disse que não era digno sequer da menor das misericórdias de Deus, mas tinha recebido muitas delas. Embora tenha atravessado o Rio Jordão quando saiu de sua casa, o homem triste e solitário, com apenas seu cajado na mão, tinha voltado com esposa e filhos e com um número tão grande de servos, gado, camelos, cabras, ovelhas e asnos, que tinha se tornado 2 bandos. Ele argumentava, agora, Senhor, depois de todas as suas misericórdias que me foram concedidas no passado, eu imploro, não me abandone agora. O Senhor abençoou seu servo até este momento e vai abandoná-lo agora? Não posso lhe dizer com que frequência tenho sido consolado pela verdade de Deus implícita nas palavras de John Newton. Determinado a salvar, ele vigiou meu caminho. Quando escravo cego de Satanás, brinquei com a morte. E pode ele ter me ensinado a confiar em seu nome, e agora me expor à vergonha? Seu amor, no tempo passado, me proíbe de pensar que ele me abandonará por fim para cair em problemas. Cada doce Ebenezer que revejo confirma seu prazer em me ajudar completamente. Assim Jacó orou de fato, Senhor,
O Senhor frequentemente foi meu ajudador no passado. Então me livre agora, eu lhe peço, das mãos de meu irmão Esaú. Você, meu amigo não convertido, pode adotar esta forma de orar, pois você pode dizer: Senhor, o Senhor salvou a minha vida muitas vezes quando eu o provoquei. Que sua longanimidade, que agora me conduz ao arrependimento, também o leve a perdoar o meu pecado. Eu me lembro do que o Senhor fez no Calvário pelos pecadores muito tempo atrás. O Senhor entregou seu amado e unigênito Filho para morrer pelos pecadores e agora não aceitará cada pecador trêmulo que busca o seu favor? Esse também é um tipo de argumento que faz os portões da graça de Deus se abrirem. O quarto argumento que Jacó usa talvez seja o melhor de todos. Ó Senhor, que me disseste, te farei bem. Ah, este foi o golpe de mestre. E da mesma forma, para que sejam bem-sucedidos junto ao trono de misericórdia, vocês devem bater o martelo da promessa na cabeça do prego da oração e curvar sua ponta, para que não saia como Jacó fez, dizendo ao Senhor: Tu disseste assim e assim. Davi certa vez disse a Deus em oração: Faze como falaste, segundo Samuel 7, verso 25. Quando alguém lhes promete alguma coisa de que vocês realmente precisam, vocês o pegam pelo pé e lhe dizem: Ora, você prometeu me dar isso. E se essa pessoa for honesta, vocês podem se apegar à sua própria palavra e o Deus da verdade deixará de cumprir sua promessa? Não. Esta é uma das coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir e não pode deixar de cumprir sua promessa, nem quer fazer isso. Ó cristão, se você quer ganhar alguma coisa de Deus, encontre uma promessa sobre isso em sua palavra e você poderá considerar essa coisa como recebida. Quando uma pessoa de posses lhe dá um cheque, você o considera como dinheiro e as promessas de Deus são ainda melhores do que cheques ou notas bancárias. Só temos de pegá-las e apresentá-las a Ele e podemos descansar seguros de que Ele as honrará. Segunda parte. Assim, tentamos colocar diante de vocês os pontos em que a oração de Jacó merece recomendação e imitação. Agora quero dizer algo sobre nosso último argumento, que me parece ser o mais sugestivo. Tu dissestes. Crentes no Senhor Jesus Cristo, não preciso lhes dizer mais sobre esse assunto, pois vocês sabem o valor das promessas de Deus e sabem como usá-las. Mas aqueles que não são convertidos, talvez possa dizer algumas palavras sugeridas pelo último argumento de Jacó. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Pecador, agarre-se o mais rápido que puder à promessa de Deus e use-a como argumento com ele. Para isso, digo a cada não convertido que deseja obter a bênção inestimável da salvação: estude a palavra de Deus diligentemente e sempre a leia com o objetivo de encontrar uma promessa que possa ser adequada ao seu caso em especial. E ao lê-la, estude-a com a firme convicção de que ela é a palavra de Deus e que em cada promessa Deus está verdadeiramente falando com você, como se tivesse enviado um anjo para aplicar essa promessa pessoalmente a você. Pegue o texto que você descobrir que é aplicável a você e diga: isto é certamente como se Deus estivesse falando aos meus ouvidos. Depois, peço que você se lembre de que a palavra de Deus é absolutamente verdadeira. Fixe o fato em sua memória e diga a si mesmo que a promessa, sendo verdadeira, deve ser cumprida.
Depois da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o grande objeto de fé é a promessa de Deus. E se estivermos familiarizados com elas, mais rapidamente sairemos do pântano do desânimo, em que tanto de nós andamos aos tropeços há tanto tempo. Bunyan diz que há, pela direção do legislador, certas trilhas boas e substanciais colocadas mesmo pelo meio do pântano. Mas essas trilhas dificilmente são vistas, ou se são, os homens, por estarem tontos, pisam fora delas e caem na lama. Mas as trilhas estão lá. Olhe para essas trilhas de promessa, meu amigo. Há na Bíblia uma promessa exatamente adequada ao seu caso, por isso procure-a. Você já chamou um serralheiro para abrir por ter perdido a chave e não conseguir abri-la? Ele vem com um grande molho de chaves enferrujadas. São como as promessas de Deus que você deixou enferrujar por não usá-las. E primeiro tenta uma chave, depois a outra, e finalmente acerta. E os tesouros de sua gaveta se abrem diante de você. É exatamente assim que acontece com os tesouros da misericórdia de Deus. Há uma promessa especial na Escritura, cujas palavras se encaixam na fechadura de sua experiência. E você deve tentar promessa após promessa, até que por fim encontre a certa e possa dizer ao Senhor, como Jacó disse: Tu disseste. Este é o assunto principal, o que Deus disse. Nunca se preocupe com o que eu digo. Isso não significa nada, exceto na medida em que eu digo o que Deus diz. Nunca se preocupe com o que qualquer outra pessoa diz, mas preocupe-se somente com o que você sabe que Deus diz. O bom Sr. William J. Beth, escrevendo sobre esta passagem, Tu disseste, te farei bem, faz 4 observações que recomendo aos santos e aos pecadores. A primeira é: Deus tem a capacidade de lhe fazer bem. Todo o bem de que você precisa, Deus pode lhe dar. Perdão de pecados, ajuda em problemas, consolo na angústia, enfim, tudo de que você realmente precisa, Deus pode lhe dar para lhe fazer bem. Em segundo lugar, Deus tem a inclinação de lhe fazer bem. Você não precisa falar com Ele como se Ele estivesse indisposto a lhe abençoar. É da natureza dele ser gracioso. O amor é um de seus principais atributos e sua bondade amorosa e suas ternas misericórdias são abundantes. Ele tem muito prazer em mostrar bondade aos necessitados, assim como um homem generoso tem prazer em suprir as necessidades do pobre. Em terceiro lugar, Deus está comprometido em lhe fazer bem. Tu disseste, e te farei bem. Deus fez uma promessa a pecadores que o buscam de que será encontrado por eles. A pecadores arrependidos, prometeu que os perdoará a pecadores crentes, que encontrarão a vida eterna. Então a quarta observação é: Deus já lhe fez bem. Este fato deve fortalecer sua fé. O Senhor tem a capacidade, a inclinação, o compromisso de lhe fazer bem e ele já começou. Posso lhes dizer, meus ouvintes, que o Senhor lhe fez bem ao trazê-los aqui para ouvir o Evangelho e ao fazer o Evangelho tão doce e tão generoso como é. Um evangelho para aqueles que trabalham e estão sobrecarregados e não podem encontrar descanso em mais ninguém. Um evangelho para o principal dos pecadores, como Paulo escreveu a Timóteo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, verso 15. Coloco em suas mãos este argumento de Jacó. Tu disseste, te farei bem.
Vão e usem-no, e o Senhor fará com vocês conforme a sua fé. Terceira parte. Minhas últimas palavras, que devem ser poucas, tratam da resposta que a oração de Jacó recebeu. Sua oração foi respondida, mas não como ele esperava que fosse. Quando fez a oração, ele descobriu que todos os seus planos tinham sido frustrados. Por isso, vocês não precisam se assustar se descobrirem que a mesma coisa aconteceu com vocês quando vocês oraram. Não fiquem espantados, meus queridos ouvintes, se quando forem a Deus em oração, parecerem sentir-se piores do que antes. Há um jovem amigo, talvez ele esteja aqui agora, que disse que veio me ouvir por vários meses e que foi externamente reformado e estava, como supunha, indo bem, até que em um sermão de domingo pela manhã sobre a corrupção do coração humano, o coração um covil do mal, desmontou todas as peças de seu bonito castelo construído no ar. Frustrou todas as suas esperanças e destruiu totalmente a sua autoconfiança. Fico muito feliz que isso tenha acontecido, pois suas esperanças e sua confiança eram falsas. E mais tarde, pela graça de Deus, ele começou a construir sobre um fundamento muito mais firme. Às vezes, quando você está orando por salvação, Deus responde, destruindo todas as suas esperanças. Você lhe pede para salvá-lo e acha que ele fará isso de um modo que o deixará feliz. Mas em vez disso, ele arranca pela raiz todas as suas belas plantas e transforma seu belo jardim em um deserto, porque ele sabe que as flores que você estava cultivando eram venenosas e devem ser retiradas antes de plantar aqueles que serão as flores plantadas por sua mão direita. Quando Deus respondeu a Jacó, encontrou-se com ele, não como seu amigo, mas como seu oponente. Jacó teve um duelo terrível que durou a noite toda, junto ao ribeiro Jaboque. E se Deus realmente aparecer a você, não fique surpreso se ele vier inicialmente como um inimigo e você tiver que dizer a ele como Jacó disse: "Tu me caças como a um leão feroz." Jó 10, verso 16. As maiores misericórdias de Deus frequentemente vêm sob a aparência de adversidades. Deus nos envia suas cartas de amor em envelopes pretos e às vezes ficamos com medo de abri-los. Mas se ao abrirmos, logo conheceremos a bondade amorosa do Senhor. Jacó teria uma resposta à sua oração, mas antes que ela viesse, ele teve que lutar. Não, pior que isso, antes que Jacó fosse plenamente liberto, ele teve que se tornar manco, e a partir daí, durante toda a sua vida, ele mancou. Você, pobre pecador, pode ter que sentir sua pecaminosidade ao ponto de quase ser levado ao desespero. E você, crente, possivelmente terá que lutar com Satanás enquanto estiver neste corpo. Embora os próprios planos de Jacó tenham sido deixados de lado e Deus tenha se encontrado com ele, como se fosse seu inimigo, e o pobre patriarca estivesse manco quando o sol nasceu em Peniel. Apesar de tudo isso, ele teve sua oração respondida. Seu irmão, Esaú, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Gênesis 33, verso 4. Assim, amados, confiem no Senhor e esperem pacientemente por Ele, e seus inimigos se tornarão seus amigos. Suas dúvidas acabarão em alegria. Suas tribulações se dissolverão em glória, e vocês provarão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28.
Irmãos e irmãs, a essência de todo o assunto é esta: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, verso 4. Quanto a vocês que não o conhecem, oro para que confiem no sacrifício de seu amado Filho Jesus Cristo. Quanto às pombas que se escondem nas fendas das rochas, escondam-se nas feridas de Jesus, confiando em seu sacrifício expiatório. Quanto a vocês, os santos do Senhor, voltem ao seu descanso, pois o Senhor tem tratado generosamente com vocês por isso. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37, verso 7. Lembrando que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, verso 31. Que o Senhor graciosamente conceda a todos vocês a sua bênção. Por Jesus Cristo. Amém. Exposição de Charles Spurgeon, em Gênesis 32. Jacó tinha acabado de sair de um grande problema. A graciosa interposição de Deus o tinha livrado das mãos do furioso Labão. Labão, o avarento, que se interessou por Jacó somente por aquilo que podia tirar dele. Versos 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Os anjos de Deus estão sempre ao redor de seu povo. Foi bom para Jacó lembrar desse fato, pois ele estava prestes a passar por um outro problema. John Bunyan verdadeiramente diz: um homem cristão raramente espera muito tempo quando um problema termina, outro ele enfrenta. Certamente isso aconteceu com Jacó, pois depois de escapar de Labão, ele sabia que tinha que se encontrar com seu irmão Esaú, a quem tinha enganado muitos anos antes. Foi então que os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Siga seu caminho em paz e segurança, amado crente, pois os exércitos de Deus estão ao seu redor. Vocês não ficarão abandonados nem por um só momento de sua vida. Melhores que esquadrões de cavalos e regimentos de infantaria são os espíritos ministradores que são enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, verso 14. Versos 3 a 5. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isso: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-los ao meu senhor para lograr a mercê a sua presença. Esta foi uma ação sábia e adequada de Jacó, pois ele tinha grosseiramente enganado seu irmão e foi certo ele tomar a iniciativa de reconciliação. Ele orou a Deus pedindo ajuda, mas também usou os meios de que dispunha, os meios que sempre devem ser usados quando algum de nós percebe que cometeu injustiça aos outros. Devemos estar dispostos até a nos humilhar para manter a paz. Penso que, quando um cristão diverge de outro, deve haver uma santa concorrência entre eles quanto a quem será o primeiro a abrir mão e quem abrirá mão mais do que o outro. Quantas contendas podiam ter terminado logo se houvesse esse espírito de conciliação entre todos os crentes professos. Ouvi falar de um que tinha ofendido um irmão durante o dia. Possivelmente, o irmão o tinha ofendido também. Mas o primeiro viu que o sol estava se pondo e foi procurar seu amigo para que pudesse lhe dizer: Amigo fulano, eu estava errado em me zangar hoje.
Na metade do caminho, entre as duas casas, eles se encontraram, e cada um disse: eu estava exatamente indo lhe dizer que eu estava errado. Não há necessidade de um árbitro quando cada uma das partes deseja dizer: eu estava errado. E o problema é logo resolvido quando este ponto é alcançado. Neste caso, certamente era dever de Jacó fazer uma reparação ao seu irmão, quer Esaú aceitasse ou não. Versículo 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Ele não teria se incomodado se Esaú viesse sozinho a encontrar-se com ele, mas o pensamento de 400 homens tinham se juntado a este guerreiro do deserto e o fez perguntar o que eles podiam fazer e o que Esaú podiam fazer com a ajuda deles. Versículos 7 e 8. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos, o povo que com ele estava e os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, outro bando escapará. Ele usou os meios que julgou ser os melhores naquelas circunstâncias, e creio que o Senhor quer que sempre usemos nossas melhores habilidades e capacidades de julgamento, e recorreu a Deus em confiante oração, exatamente como se não tivesse feito nada. Faça tudo como se Deus não estivesse por perto para ajudá-lo, e confie em Deus como se você não tivesse feito nada. Um árabe disse a Maomé: deixei meu camelo solto e o confiei à providência. Mas Maomé respondeu: você devia tê-lo amarrado primeiro e depois confiado na providência. E Jacó tinha essa mesma opinião, uma opinião muito sensível, em nada incoerente com o melhor da fé. Versículos 9 e 10. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Tu disseste. Este é sempre o argumento mais poderoso quando podemos citar a promessa do próprio Deus. Versículos 12 a 19. Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou às mãos de seus servos cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Aquela foi uma noite muito ansiosa para Jacó. Ele teria outra noite de trabalho ainda mais severo, mas ao fazer isso, ele agiu sábia e corretamente. Versículo 20. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós.
porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Nossos pecados nos alcançarão, cedo ou tarde. Jacó deve ter se arrependido amargamente por ter enganado Esaú. Houve um longo intervalo entre a saída de Jacó e sua volta, mas seu pecado veio com ele. E se você é um filho de Deus que cometeu pecado, é mais certo que ele o encontre agora nesta vida do que se você fosse um ímpio. Quanto ao ímpio, geralmente sua punição é reservada para o outro mundo. Mas se você é um filho de Deus, você será castigado aqui por sua iniquidade. Lembre-se de quão honestamente Davi também orou pelos pecados de sua juventude e por suas transgressões posteriores. E Jacó, em profunda humildade, deve ter se lembrado muito vividamente de seu pecado contra seu irmão. Versículos 21 a 24. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Sabemos quem era este homem divino, o Deus que mais tarde realmente se tornaria homem, de quem se pode dizer que tinha suas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 8, verso 31. Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Nem mesmo com a coxa deslocada, Jacó desistiu de lutar. Ele queria segurar este homem maravilhoso até ser abençoado por ele. Versículos 26 a 29. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ele não satisfez a curiosidade de Jacó a respeito do seu nome, mas deu-lhe a bênção que ele queria. Foi exatamente assim que nosso Mestre Divino agiu quando seus discípulos lhe perguntaram sobre tempos e épocas. Ele disse que não lhes cabia saber o que o Pai tinha reservado em seu próprio poder. Mas Cristo acrescentou o que era muito melhor para eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, verso 8. Ele não nos dirá tudo o que queremos saber, mas nos dará tudo o que precisamos ter. Que sábio e prudente Senhor é o nosso. Versículos 30 e 31. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ele estava manco e provavelmente continuou manco por toda a vida. Versículo 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O toque da fraqueza humana deve sempre acompanhar a força divina que Deus pode nos dar.
Se recebemos a grande honra de comunicar o tesouro incalculável do Evangelho, devemos nos lembrar que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, segundo Coríntios 4, verso 7. Mas quem não ficaria contente em mancar a vida inteira se pudesse obter uma vitória, como aqui Jacó obteve naquela noite memorável, junto ao ribeiro Jaboque?